E aí, eu pergunto aí, César, para você que hoje em dia a gente lida com muito. Você, então, vem muito estudante de medicina conversar com você, ver como é que você anestesia, eu presencio isso aí. Então, se você pudesse dar um conselho para eles, pessoa que quer fazer anestesia, você fez a residência no Fundão, né? Sim. A gente conheceu lá. Você é um grande anestesista. Obrigado. Eu acho que você é um grande anestesista, eu falo para todo mundo. E eu acho que você é uma pessoa que tem muito a falar sobre anestesia, né? Então, o cara que está começando aí, que quer fazer anestesia, o que você ele deveria fazer para ele não fazer, né? O que ele faz, o que não, então. Não faz, o que ele tem que fazer para ser uma... O que ele não pode, cara, não faz isso, que você vai se ferrar. O que ele tem que fazer além de estudar muito? Né? Isso aí, estudar e se manter estudando o resto da vida, entender isso, né? Isso aí, pelo menos para exercer medicina em qualquer área, tem que ser assim, né? Mas o que você fazer? O que eu acho importante é você ter como eu falei, a anestesia bem feita, ela não é uma visão de apagar o doente e acordar o doente. Ela é uma visão de medicina perioperatória. Então você tem que ter uma visão boa de clínica médica, né? Então se você está ali na faculdade de medicina já com alguma ideia de seguir a carreira de anestesia, é importante você focar em ser um bom clínico e ter uma formação em terapia intensiva. Lá fora, em alguns centros, o anestesista, antes de ele começar a anestesiar, ele precisa fazer 1 ano de experiência em terapia intensiva. Porque realmente a anestesia bem feita e a anestesia para a cirurgia de alta complexidade, ela é uma medicina perioperatória. Você... Eu acho que até é chamado disso, né? Medicina Exatamente, medicina perioperatória. Então, você ter uma experiência boa com terapia intensiva, não é ter noções de terapia intensiva, não. É você saber terapia intensiva. Eu acho de extrema importância para você ser um anestesista diferenciado nesse mercado que é tão disputado, né? Então, o que fazer? Procure, além da sua formação como médico, procure fazer um estágio numa terapia intensiva, procura entender bem a clínica médica, né? Eu acho que isso é importante. O que fazer também, né? Tem que ser um cara... É importante você acaba adquirindo muito conhecimento, e às vezes o conhecimento ele meio que sobe para a cabeça. Então você não entender que você não é o dono da verdade, né? Que você está lidando com outras pessoas. Aí o que não fazer, não seja arrogante, né? Apesar de todo o seu conhecimento, de todo o seu saber, não seja arrogante, não acha que você é o dono da verdade. Saiba lidar com as pessoas. Eu acho que é isso, sem ser arrogante. Eu vejo muito médico anestesista com rei na barriga. Eu acho que isso não leva ninguém a lugar nenhum, por melhor que você seja, né? Outra coisa também, se você está começando a carreira de anestesia, ser disponível, né? Então, assim, não suma. Não tem medo de trabalho. Não tenha medo de trabalho. Não passe mal trabalhando. Exatamente. Trabalhe, não desliga o celular, não some, porque se as pessoas perceberem que você não está disponível, o mercado é disputado e vai ser difícil ter espaço para quem já é difícil. Então, se você não está disponível, para você se colocar num mercado disputado como esse, é difícil. O cara quer curtir um fim de semana, né? Não, eu não posso ir. Eu já ouvi respostas assim, mas vem cá, você pode fazer uma anestesia aqui para mim? Não, cara, tem um show do Coldplay para ir. Eu falei, amigo, não dá. O que você quer? Você quer. Você está desenvolvendo uma. Você está crescendo. Está tentando estabelecer o seu lugar no mercado. Pô, o que você quer? Você quer ir pro show ou você quer ser anestesista? Né? Verdade. Então eu costumo falar isso também. A gente já teve a oportunidade de ter estagiários na nossa equipe, né? E eu falo, olha, cara, querer, e eu falo isso também, eu falo isso para todo mundo, querer ser médico, todo mundo quer, ou todo mundo entre aspas, né? Muita gente quer ser médico, mas você está disposto a pagar o preço? Né? Olha, o preço é esse. Principalmente essa vida de centro cirúrgico. Sim, exatamente. Porque você não tem muito horário. Exatamente. Então, você quer, eu quero ser anestesista, eu quero ser neurocirurgião, eu quero... Querer é fácil. Mas você quer... Olha só, mas tem um preço. Né?
Ah, eu quero ir para Maldivas. Meu amigo, mas custa R$ 150 mil aqui pro casal para ir top. Você quer? Você quer pagar? Entenderam a minha analogia, né? Tem um preço não financeiro, tem um preço, vamos dizer assim, de custo de vida pessoal a ser pago para você ser um grande profissional anestesista ou neurocirurgião ou em qualquer área, e você tem que ver se você está disposto a pagar. Talvez a vida de centro cirúrgico não seja para você. Talvez a sua vida dentro da carreira de medicina esteja ligado a uma outra área que é menos exaustiva do ponto de vista do custo de vida pessoal, né? Eu gosto muito de pegar como exemplo a dermatologia, que é uma especialidade clínica de consultório, né? E dificilmente um dermatologista vai perder um aniversário do filho no sábado ou no domingo. Não tem porquê, né? Ele pode controlar a agenda dele ali, né? Ou um patologista, né? Vamos citar aí duas especialidades, mas tem N outras especialidades médicas que te permitem ter uma vida, vamos dizer assim, de 8 às 5, né? De 8 às 17. Tem várias especialidades médicas que te permitem isso. Mas algumas, e principalmente as de centro cirúrgico, as que trabalham com urgência, não. Então, acho que é isso. Eu sempre falo para quem está começando, quando eu comecei a neurocirurgia, eu tive muitos professores bons, né? A residência de neurocirurgia minha foi uma residência muito boa, lá na UFRJ. E o que eu sempre falo, para quem está começando, acho que tem que ter um bom professor. Sim. Como neurocirurgião, eu posso te falar isso. Você tem que ter uma pessoa, um mentor, que vai te explicar o que é a vida neurocirúrgica mesmo. Que a vida não é só... Às vezes a gente acha que a nossa residência é a coisa mais importante do mundo, quando tem um montão de coisa lá fora que é muito diferente, entendeu? Com essa era digital que eu tenho reparado muito, é que as pessoas veem a vida do outro ali na rede social, mas não vê o que está por trás, né? Não é só aqui gravando um podcast, tem toda uma trajetória por trás, né? Às vezes vem, tá tendo cirurgia direto. Não, mas foi um caminho percorrido. Tá ali... A instrumentação, eu falo que a instrumentação não pode ser só Instagram, né? O instrumentador pode ali postar foto sim no Instagram, mas tem que ter ali o comprometimento dele com a cirurgia. Então, é a vida real, né? A gente tem que saber ponderar ali as coisas. E eu falo também que eu sempre quis ser neurocirurgião, já entrei na faculdade de medicina, acho que meu pai... Eu tenho um amigo que falava pro filho Vasco, o filhinho de bebezinho, ele falava Vasco. O garoto, meu pai falava dele, cirurgia, mas desde pequenininho, eu sem brincadeira, eu já entrei na faculdade sabendo que ia fazer cirurgia, já entrei na faculdade sabendo que a minha área é cirurgia de coluna, desde a época da faculdade. E por que eu estou falando isso? Porque a neurocirurgia, para mim, é exatamente o que eu imaginava e um pouco mais, né? É mais até do que eu imaginava. É mais até a tecnologia empregada, as áreas de atuação. São muitas áreas de atuação em neurocirurgia. Então, ela é mais... Quando eu comecei a fazer neurocirurgia, eu não tinha ideia do tamanho que é a especialidade que a gente faz e quão importante é a especialidade que eu acho realmente importante. Eu acho que eu faço uma coisa muito legal mesmo. Ser neurocirurgião é uma coisa, para mim, excepcional. Minha mãe, meu pai têm orgulho de mim por ser neurocirurgião. Então, assim, eu acho isso legal. Todo mundo tem, né, tem a profissão, mas a minha eu acho legal. Se a anestesia é como você imaginava que era lá quando você decidiu fazer anestesia, ou se você... O que é diferente? Você tem alguma diferença? A anestesia ela é uma área assim, da medicina que a gente tem muito pouco contato durante a faculdade, né? Então eu tive um breve contato ali durante a faculdade, mas gostei e decidi fazer. Mas a anestesia... E por que você fez? Você se lembra disso? Eu me lembro, eu me encantei. Quando é que você decidiu fazer anestesia? Foi lá pelo 5º ano da faculdade, a gente teve umas aulas com um anestesista e ele explicou algumas coisas sobre anestesia e eu falei, olha, eu acho que isso aí, eu tinha vontade, achava bacana a vida de centro cirúrgico, gostava da ideia de poder participar das cirurgias, mas realmente... Você fazia estágio? Nunca me considerei um cara talentoso manualmente suficiente para exercer a carreira cirúrgica. Então acho que a anestesia também veio por aí. É uma forma de você
A medicina clínica, ela é uma medicina... Assim, eu tenho uma visão mais prática, a gente quer resolver, a gente quer resolver o problema do paciente, eu quero pegar e resolver. Né? E a cirurgia traz isso pra gente, né? A gente pega e resolve as coisas. Né? Ao contrário da clínica, que às vezes você tratar uma hipertensão arterial, ou um diabetes... Você fica tratando a vida toda. Você trata a vida inteira. Né? Então, eu acho que a medicina mais resolutiva me encanta mais. Então, foi isso que me encantou na anestesia, olha. E você também... Todo mundo, o ser humano gosta de poder, né? E assim, de fato, me encanta esse poder que eu tenho sobre o paciente, sobre a vida, né? Essa coisa de você manipular o estado de consciência e assim, você fazendo ali na hora, aquilo ali me dá um prazer muito grande, né? Assim, às vezes eu termino uma cirurgia extremamente complexa e eu mesmo falo, mas a gente fez isso, cara. Isso, caramba, né? Assim, é uma sensação muito boa. Quando a gente faz, quanto mais difícil é a cirurgia... Exatamente. Quanto mais difícil e o resultado bom, muito bom. A gente realmente sai radiante. Né? E sim, a residência de anestesia realmente me mostrou que a anestesia ela é muito mais ampla do que eu imaginava. Eu não imaginava a quantidade de bloqueios anestésicos ou técnicas anestésicas possíveis, realmente assim, é muito mais, né? É muito mais do que eu imaginei. Eu imaginava uma coisa, mas realmente é muito mais. Como você disse, eu tive grandes professores, né? Realmente eu tive a felicidade de ter o professor Leonel Pereira como chefe de serviço na minha época da residência, e ele foi um grande mestre, ele era duro comigo, mas foi a dureza dele, que eu costumo dizer que o diamante ele é forjado sob pressão, né? Sob pressão e alta temperatura. Então foi aquela dureza dele como chefe de serviço que com certeza me encaminhou para ser o profissional que eu sou hoje em dia. A nossa eu sou área... muito grato a ele, ao Marcelo Teixeira, a todos os meus receptores de residência, mas assim, o Leonel era um cara... Um abraço. Um abraço ao doutor Leonel Pereira, porque na época, às vezes o mestre ele é tão duro com você e você não entende que aquela dureza, ela é na busca de te tornar um cara apto, né? E isso hoje, você quando tem 23 anos, ou 24, você não tem a maturidade que hoje eu tenho aos 49 de reconhecer isso. Né? Então, quem quiser, inclusive, entender essa relação do mestre, do aluno e da busca da excelência, da perfeição... E a gente tem muito isso, né? Muito hierárquico, né? A nossa profissão é muito essa questão da hierarquia, né? Sim, então assim, a gente teve grandes professores, sou grato a eles, sou grato à maneira que eles conduziram a nossa residência médica ali. Eu fui muito feliz de ter tido essa formação. E Vivi, e você? Aproveitando aí a colocação do César, quando é que você decidiu fazer instrumentação? Por que você foi lá na cirurgia, no sábado à noite, instrumentar comigo? E se a instrumentação era aquilo que você imaginava? Ela é mais... Assim, entendeu? A profissão da instrumentação, eu fui apresentada a ela. E quando eu conheci, eu falei, nossa, eu quero isso aqui para minha vida. E comecei a pesquisar como é que fazia e tal. Tinha que fazer o curso e vamos lá fazer. Eu era na linha de que eu achava que só passava ferro. E quando a gente começa lá, ver o tanto de coisa que a gente tinha que estudar. A minha formação de instrumentação era o curso técnico em instrumentação, né? Hoje é um complemento do técnico de enfermagem. Pelo menos aqui no Rio de Janeiro é assim. Então, assim, foi 1 ano e 6 meses de curso, de estudo, de estágio, de muita aula prática. E, assim, quando o instrumentador ele vai principalmente para o estágio, a primeira coisa que ele quer é uma oportunidade. Então, assim, quando surgiu um sábado à noite, eu falei, é a hora e agora, né? Eu estava chegando na casa do meu padrinho para uma festinha em volta do portão e falei, não, a oportunidade é agora, a hora é agora, né? Tanto, assim, é a oportunidade que a gente quer. O que eu falo muito de ver a oportunidade e abraçar, né? Se apareceu, aproveita. Então, assim, realmente do que eu achei que era muito, muito além, né? Vai muito além do passar ferro, né? Tem muitas outras responsabilidades que o instrumentador conhece mesmo na hora de fazer o curso, né? Se você olhar ali, se você olhar uma cirurgia e ver um instrumentador instrumentando, você não faz ideia de tudo por trás, né? De toda a responsabilidade dele. Então, assim, eu entrei não tendo noção do quanto que era, e conforme eu fui aprendendo, eu fui me encantando ainda mais pela profissão. Hoje eu não me vejo fazendo alguma outra coisa, assim,
não me vejo, não me vejo mesmo. É algo que já está em mim, mas é algo muito maior daquilo que eu imaginava, assim, do que eu, quando eu olhei lá no início, quando eu fui apresentada, eu falei, nossa, é só ir ali e passar um negócio ali e tá tudo certo. E vou para minha casa e acabou. E não é, né? Vai muito além. Então, é dedicação mesmo, estudar e vai crescendo, né? E o aprendizado continua, né? A gente acha que não pode. Ah, vou ali, vou fazer, aprendi, acabou. Não. A gente está sempre em evolução, tem sempre um curso de especialização para a gente fazer, tá buscando. Quando veio aí a robótica, muitos instrumentadores se assustaram e falaram, agora tem robô, não tem mais instrumentação. Tem a instrumentação para robótica e é evoluindo, é crescendo. E assim, foi muito além do que eu imaginei, sim. A gente, né, César e Vivi, a gente tem muita história, né? A gente está desde 2008 junto com a Vivi. O César eu nem lembro qual é o ano que eu comecei a trabalhar com 23 você. Anos já. Eu acho que é 2002. Não, 2002. A gente começou trabalhando em 2002. 2002. Eu era residente quando eu fui auxiliar no Tocalizer. Eu era residente. Então a gente tem muita história para contar. Eu vou essa parte também é para a gente. Eu gostaria de saber de vocês qual é o caso que a gente teve ou que você teve em alguma cirurgia sua que mais te marcou, que mais marcou você, Vivi, e o que eu vou falar também o que mais me marcou. Mas qual é, César? Tem muitos casos, felizmente, tem muitos casos que me trazem boas recordações. É muito legal. Essa pergunta é muito bacana. Mas tem dois, na verdade, já que a gente está aqui com a sua equipe, então falar casos da nossa equipe, né? Aqui de neurocirurgia. Mas dos dois que eu me lembro, assim, tem um realmente que me marcou, que foi bem recente, dessa técnica nova que você está trazendo de endoscopia de coluna. Foi o paciente... É uma coisa simples, ele costuma compartilhar comigo os casos, fala, olha, esse paciente está assim, esse paciente está assado. Já recebi vários vídeos seus de pacientes, como é que estão no pós-operatório. Eu fico muito feliz de receber, né? Mas um que me marcou realmente, porque é uma coisa assim que é muito singela, e eu fiquei muito feliz quando recebi aquele vídeo, que é o seguinte, o paciente ele tinha um problema na coluna cervical, então ele não conseguia levantar os braços aqui para frente. Verdade. Um vídeo do paciente que a gente fez, da coluna cervical, Isso, e ele estava segurando a filha no colo assim, então era um movimento... Ele estava fazendo flexão com a filha. Flexão com a filha, então ele estava conseguindo levantar a filha no colo. Era um professor de jiu-jitsu. Era um professor de jiu-jitsu que estava sem força para levantar a filha no colo. E o vídeo era dele fazendo uma flexão com a filha assim, tipo, você fazendo o singelo ato que um pai faz de poder pegar e levantar a criança. Então, quer dizer, que coisa linda aquilo ali, né? Foi legal. Você não imagina, né? Quando às vezes o médico pede essa percepção, qual é o problema dele? Ele não consegue levantar o braço para cima, tá? Mas o que é não levantar o braço para cima? Aquele cara ali não podia pegar a filha e levantar e trazer ao colo. Então, aquilo ali eu achei sensacional. Graças a Deus tem dezenas e dezenas de casos que me trazem boas recordações, como esse. Mas esse, por ser o mais recente, por ser da técnica nova da nossa equipe, eu acho que vale a pena que a gente... Eu me lembro bem desse. Esse aí foi muito legal. E você, Vivi? Um caso, tem um que já tem bastante tempo. Assim, criança mexe muito comigo, né? Criança, eu já saio de casa mais tensa quando é criança. Eu também. Mas teve um caso bem delicado de um tumor na coluna. E assim, era muito delicado o caso daquela criança. Era um menininho de 2 anos. Ele era bem pequenininho. Eu sei qual é. E tinha muito risco envolvendo, e na hora que ele acordou, que ele já foi mexendo as perninhas, aquilo ali... Tinha uma carinha engraçada. Ele, assim, emocionou a equipe toda, sabe? Às vezes eu até pergunto, não, tá jogando futebol, tá fazendo, né? Acontecendo. Então, assim, a gente vê a evolução do paciente, a gente saber que a gente pode ajudar naquilo ali é muito emocionante, assim. E teve um paciente recente também, que ele acordou e ele tava bem... Você via que ele estava concentrado ali, e teve uma hora que ele olhou e ele falou, não estou sentindo dor. Legal. Parece que ele já convivia com a dor há muito tempo. Quando ele se deu conta que ele não estava sentindo dor, ele não estou sentindo dor. Então é muito gratificante, assim. Tem um livro que um neurocirurgião muito lido por neurocirurgia,
que chama Do No Harm, né? Não faça mal. First, do no harm. Primeiro, não faça mal. Que é um mandamento que a gente tem em cirurgia. O primeiro objetivo é não fazer mal. E ele fala que as especialidades cirúrgicas, a gente esquece os sucessos e se casa com os insucessos, né? Então, os insucessos sempre ficam na sua cabeça. Então, a gente tem que fazer força para levar as coisas boas também. Então, é legal, por isso que vocês estão falando isso. Eu acho muito legal. Para mim, marca muito um caso que a gente tinha pouco tempo, era um hematoma intracraniano, um paciente muito grave, e o César estava anestesiando, não sei se você lembra disso, e a gente estava botando os campos e o César falou assim, acelera aí, porque senão não vai dar tempo. Né? Você não vai aguentar. Não vai aguentar. Foi a única vez, eu sempre falo que a gente passa tranquilidade, foi a única vez que eu vi o César falar isso para mim. É porque a sua era crítica. Era muito crítica, era. E aí a gente abriu fez a craniotomia em pouquíssimo tempo, drenamos o hematoma. E essa paciente é minha paciente até hoje, me manda WhatsApp, conversa comigo. E foi uma paciente que realmente isso me marcou muito. Isso aí. Foi mais uma que a dona da capa preta lá chegou com a foice, mas sai daqui, sai daqui. Você não foi convidado. Por favor, se retire. Eu me lembro bem desse caso aí. Mas é isso, eu acho que a gente tem que lembrar dos casos positivos, né, que acontecem conosco. Como fluiu aqui, achei bem legal. Queria agradecer vocês dois, de verdade, Vivi e o César, que estarem aqui. Estamos juntos. Eu sei que, pra gente, eu também coloco, é um desafio vir aqui para falar num monte de câmera, né? E com certeza vocês vão vir aqui de novo. Só para finalizando aí, de agradecer de verdade. Obrigado. A gente acabar aqui, pessoal, a gente vai operar agora, daqui a pouquinho. É verdade. Vai lá. Então, eu vou acabar por aqui, vou dar o meu muito obrigado a todos. E aí eu queria a indicação de vocês e as considerações aí de cada um. O Cezão pode começar. Agradecer, né? Claro, o convite, gostei da experiência. Né? A gente chega aqui meio inibido, mas... Você está desinibidão aí, ó. É fácil a gente... Você deu uma aula aí. É fácil do que a gente falar do que a gente gosta, né? Sim. Então, realmente, acho que foi por isso que fluiu bem. Foi. Mas te agradeço demais o convite. Gostaria de voltar, se você achar que... Vai voltar com certeza. Você achar que eu tenho mais aqui a acrescentar no teu podcast, eu vou ficar muito feliz de poder voltar. Gosto de falar de anestesia. E acho que a gente não esgotou o assunto, tem muita coisa ainda para contar, né? E para recomendar um livro, tem assim, eu também gosto de ler, né? Tem muitos livros que me marcaram. Dizem que não é a gente que escolhe os livros, mas que os livros escolhem a gente. Eu vou falar disso. Mas tem um que eu gosto muito para você entender o ser humano, que é o Sapiens, do Yuval Harari. Esse realmente foi um livro que eu li 2 vezes na sequência. Eu terminei de ler o livro e já 2 dias depois, 3 dias depois, não, eu vou ler esse livro de novo, porque realmente ele é um livro marcante para você entender não só o ser humano, mas entender a humanidade, né? O que nos trouxe até aqui. Então, é um livro que eu gosto muito. Acho que a leitura é válida para todos, não só para quem é da medicina, mas para qualquer área. É um livro realmente... Eu acho um primor. Tem muitos outros que eu poderia indicar, mas esse realmente acho que vale a pena. Se não leu, pode ir. É uma leitura fácil, não é uma leitura difícil. Né? Não é um livro muito complexo. É um livro que flui bem. E como é muito interessante, né, você entender a história do ser humano como um todo, acho que não vai ser. Acho que vai ser. É sempre engrandecedor para quem lê. E você, Vivi? Seu livro aí, se quiser. Se não quiser, não tem problema, não. Não, queria agradecer a oportunidade de estar aqui. Muito obrigada. Voltarei, se Deus quiser. Com certeza. O livro eu terminei de ler essa semana, inclusive, que eu comecei a ler o livro numa intenção e achando que era uma coisa, e no final eu tive uma visão totalmente diferente dele. Eu achei bem interessante, que é o Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas. Que eu fui na intenção de comunicação verbal, mas eu vi ali por trás do livro uma outra coisa, de realmente a gente lidar com o ser humano, né? Que às vezes a gente chega numa postura, numa coisa, e a gente tem que entender que o outro tem seus monstros, tem seus medos e seus desafios. Então, que a gente tem que estar ali sempre respeitando o outro. Então, assim, quem puder, como fazer amigos e influenciar pessoas. Eu achei uma leitura bem interessante. Então tá bom, gente. Muito obrigado.
E agradeço a todo mundo aí. A gente vai ter bastante programa, bastante conteúdo. E é isso aí. Muito obrigado e bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Depende da hora que a pessoa Depende da hora. Em algum lugar é bom dia, em algum lugar é boa noite, em algum lugar do mundo é boa tarde. Valeu. Até a próxima.